Olá pessoal, Pastor André de Oliveira quem vos fala, bom dia na paz do Senhor. Tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Certo frequentador de igreja escreveu para o editor de um jornal e declarou que não faz sentido ir aos cultos todos os domingos. E ele publicou o seguinte: eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante todo este tempo devo ter ouvido uns 3.000 sermões. Mas por minha vida, com exceção de um ou outro, eu não consigo lembrar-me da maioria deles. Assim, eu penso que estou perdendo o meu tempo e os pastores também estão desperdiçando o tempo deles. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna Cartas ao Editor. Para a alegria do editor-chefe do jornal, que recebeu diversas cartas das quais ele decidiu publicar, estava a resposta de outro leitor. Eu estou casado há mais de 30 anos. Durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas por minha vida, com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos ou mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha alma e de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Meus queridos amigos, congregar, ir à igreja é importante e fundamental para a vida de um verdadeiro cristão comprometido com os mandamentos de Deus. E falar em mandamento não é somente os 10 que foram dados a Moisés e sintetizados por Jesus em 2 mandamentos. Mas, na verdade, o que é mandamento? Mandamento é o substantivo masculino com origem no verbo mandar, que significa dar ordem ou ter regras. Um mandamento é uma voz de comando, um preceito. Então perceba que à luz da Bíblia, quando se deixa de congregar, está se infringindo, transgredindo e desobedecendo o mandamento de congregar. E quando se faz isto, caracteriza-se como um pecado. A Bíblia é um livro sagrado que contém mandamentos da parte de Deus para o seu povo. Você precisa entender que você vai à igreja porque é uma escola onde se aprende a palavra de Deus. Você precisa compreender que a igreja é o lugar mais apropriado e adequado para adorar a Deus. A igreja é o hospital da alma, onde as pessoas são curadas pelo poder de Deus, pela a graça de Deus. Você vai à igreja para ter comunhão com os irmãos, pois afinal, todos fazemos parte do corpo do qual Cristo é o nosso cabeça. Você vai à igreja porque ela é como um exército, onde você aprende a lidar com as armas na luta contra Satanás. É preciso você ter uma igreja onde você tenha um líder que lhe ensine e que lhe direcione espiritualmente pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz: não deixamos de congregar, como é costume de muitos. Não deixe de congregar. Se você não é capaz de estar na igreja congregando, como será capaz de congregar no céu? Pense nisso e veja o quanto é importante estar na casa de Deus, pois não existe outro lugar para se estar do que na casa do Senhor. Usufrua dos privilégios de estar na casa de Deus, na casa do Pai. Como vocês sabem, sou pastor na Igreja Assembleia de Deus Nova Canaã, Ministério de Madureira, em Genebra, na Suíça. E você que mora em Genebra e não tem igreja, a nossa igreja te espera de braços abertos para lhe ajudar a conhecer o Senhor Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. A nossa igreja está situada em 2 endereços, na Rua do Royaume, número 11, no Paqui, nas quintas-feiras, às 19h30,
O acesso é com o trem 15, a parada se chama Mole, e a igreja está na rua de trás do Mercado da COP. Aos domingos, às 18h30, a igreja está no templo em São Marcos, em Oné, na rua do Racete, número 2. Os bus são 2, 19, 21 e a parada de Ternier. E você que mora em outra cidade ou até mesmo em outro país, vá para a sua igreja. Não deixe de congregar, pois Deus quer te abençoar muito, muito, mas muito mesmo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe as obras de suas mãos. Beijo no coração do pastor André.